Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar através desta ministração, deste estudo, ao teu coração. Hoje nós vamos dar sequência à parte 2, vamos fazer a parte 2 do estudo que nós realizamos na última quinta-feira, tendo como base o mesmo versículo da palavra do Senhor. Mas eu quero que você observe e você aprenda uma coisa muito importante. Nós não devemos nos ater a um único versículo na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro riquíssimo. Ela nos leva a compreendermos mais e mais e mais a vontade do Senhor, a mergulharmos na sua palavra, como está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Então, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Então, queridos, nós não devemos nos ater a um único versículo. Eu quero te dar uma dica. Minha Bíblia é uma Bíblia normal, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Aqui embaixo ela possui uma série de anotações, de citações, de referências. Então, quando nós lemos um assunto, tem ali um númerozinho pequeno, nós vamos embaixo, localizamos o número e tem referências, outros versículos que abordam, complementam aquele versículo que você leu ali. Então é importante que nós não nos atenhamos a um único versículo, mas mergulhemos na palavra, porque ela vai se completando e vai acrescentando para o nosso conhecimento e entendimento. Vamos ver isso hoje? Aprenda isso que é muito importante. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Deuteronômio significa a repetição da lei, que foi lida por Moisés antes que o povo entrasse em Canaã. Diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Pronto, uma definição simples, curta e, como sempre, Deus é extremamente objetivo, né? Mas vamos caminhar um pouquinho. Deuteronômio, versículo 11, capítulo de número 1, capítulo 11, versículo de número 1. Deuteronômios, capítulo 11, versículo número 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Veja, já completou. Amarás e também guardarás observância, estatuto, juízos, mandamentos. Quando? Um dia, 2 dias? Não, todos os dias. Vejam como é importante nós estudarmos a palavra do Senhor e como ela vai acrescentando mais e mais para que nós possamos compreender. Tá? Então vamos lá. Abra comigo Mateus capítulo de número 5, eu lerei do versículo 43 em diante, ok? Diz assim, o Senhor Jesus falando, tá? Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja bem, ele nos ensina em relação aos nossos inimigos, não só aos nossos amigos, mas aos nossos inimigos. Bem dizer, fazer o bem e orar por aqueles que nos perseguem. E ele dá, o Senhor Jesus aqui nos dá, qual é a consequência disso? Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois, se amardes somente os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, querido, o Senhor já nos ensinou aqui, acrescentou um pouco mais. Amarmos a Deus, mas amarmos quem? O nosso próximo. O nosso inimigo também. O próximo é o amigo e o próximo é o inimigo. Agora veja como ele conclui esta passagem. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabe o que isso significa, querido? Deus quer que nós sejamos perfeitos. Ah, isso é difícil? É. Mas se você tem esse desejo no teu coração, se você tem essa vontade no teu coração, e se você se esforça para isso, de primeira coisa, você já recebeu o galardão do desejo do teu coração, que Deus conhece o teu coração. Ok? No mundo de hoje, queridos, as pessoas vivem mais ou menos na base do olho por olho, dente por dente. Alguém me fez mal? Eu vou retribuir da mesma maneira. Alguém me tacou pedra? Eu vou tacar pedra da mesma maneira. Queridos, o Senhor Jesus não ensina isso. Vamos voltar nesse mesmo capítulo 5, no versículo 38? O Senhor Jesus diz assim: ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. O que significa isso? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O cidadão romano poderia chegar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo sob o domínio romano. Ele desceu, vamos dar um exemplo, desceu aqui na rodoviária, com umas 2 malas. Então, ao invés de ele carregar as malas, ele como cidadão romano, ele poderia chegar para qualquer pessoa e dizer: olha, carregue a minha mala 1 milha. E a pessoa era obrigada legalmente a carregar a mala 1 milha. E chegava lá e pegava outro, carrega minhas malas, mais você 1 milha. Aqui o Senhor Jesus ensina que a qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não se desvie daquele que quiser que lhe emprestes. O que o Senhor quer dizer aqui? Que nós devemos amar as pessoas e não devolver vingança com vingança, o mal com o mal. Pelo contrário, nós devemos devolver o mal que recebemos com o bem. É o único jeito que nós temos de desarmar a pessoa e de manifestar a ele o bem, o que vem do Senhor e que está no nosso coração. Compreendeu? Muito bem. Seguindo, Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de número 28. Aqui nós temos, queridos, um ensinamento que é extremamente importante para as nossas vidas. Veja lá, Marcos 12, 28. E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro mandamento, primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Significa que toda a lei e toda a palavra de Deus está englobada nesses 2 mandamentos. Se você amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo, jamais fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, você vai cumprir toda a palavra, você vai cumprir toda a lei. Ok? Muito bem. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele.
e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui ele fala de holocaustos e sacrifícios. Naquele tempo, os homens praticavam holocaustos, sacrifícios de animais, imaginando estar mais próximos de Deus, estar assim rompida a barreira que os separava de Deus. Hoje as pessoas buscam a Deus fazendo promessas, assumindo compromissos que não levam a nada. Aqui ele quer dizer o quê? Amar a Deus e amar ao próximo é maior do que tudo isto. E olha como o Senhor Jesus completa. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui. Que se nós fizermos assim, amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo e amarmos o nosso inimigo, nós não estamos longe do reino de Deus. Ou seja, queridos, nós estamos bem próximos do reino de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Agora nós vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo de número 10, pegando no versículo 25. Aqui nós temos uma lição muito bonita. Fala da parábola do bom samaritano, que é muito conhecida. Vamos lá. Lucas 10, a partir do versículo 25, acompanhe comigo aí você e vamos aprender na palavra do Senhor nosso Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? E esse doutor da lei fala a respeito do que nós já lemos. Amarás ao seu teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua razão, e o próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus disse assim: respondeste bem, faze isto e viverás. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se perante o Senhor Jesus, justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Aqui o Senhor Jesus nos dá uma lição muito bonita. Ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado, foi roubado, foi despojado de todas as suas coisas. Esse homem foi agredido e esse homem foi largado meio morto, estendido no chão. E desceu um sacerdote, e esse sacerdote passou por ele, e quando o viu, passou de largo, não deu a menor atenção, não parou, não socorreu. O sacerdote era alguém de quem se esperava parasse, socorresse, demonstrasse o amor, demonstrasse a misericórdia. Mas ele não fez isso. E aí está escrito assim: e semelhantemente, desceu também um levita. O levita era aquele que cuidava das coisas de Deus, cuidava do templo, cuidava de ensinar o povo. Era alguém que estava envolvido com todas as coisas de Deus. E esse levita, vendo o homem ali caído, meio morto, também passou de largo, foi embora e não ligou. Os dois, do qual esperávamos uma atitude, não tomaram. Mas veja o que diz Lucas, no capítulo 10, no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse o que era ou quem era esse samaritano. Os samaritanos eram o povo que vivia na parte norte, o antigo Israel, Judá, Israel, a divisão que aconteceu depois de Salomão, no reinado de Roboão. O rei da Assíria, um país, veio e levou todo aquele povo para o seu país, a Assíria, prisioneiro. E mandou de lá, pela sua política de misturar os povos, diversos povos que vieram para o norte, para Israel, né? E ali aqueles povos se misturaram. E eles de um lado adoravam a Deus, de outro lado adoravam os ídolos, os deuses das nações de onde eles vieram, e ali virou uma confusão.
E os judeus, eles desprezavam os samaritanos, porque diziam que eles eram impuros, não adoravam somente a Deus, mas faziam lá uma misturada. E desprezavam tanto que se referiam a ele como cachorros, cães, no desprezo. Davam a ele o valor de cachorros e de cães. Isso está na história. Mas esse samaritano, esse desprezado, quando desceu, ele viu o homem meio morto, caído ali, e se moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha a diferença de quem ama e de quem só tem a aparência de que ama. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Esse não expressou só amor, ele viveu o amor e a compaixão. Aí o Senhor Jesus pergunta: qual, pois, destes 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze da mesma maneira. Esta é a maneira como o Senhor quer que nós hajamos, procedamos, como o samaritano, nos movendo de íntima compaixão, de amor verdadeiro. Amarmos o próximo como a nós mesmos. Não guardar pedras no bolso para depois retribuir aquilo que recebemos de mal. Mas vamos terminar. E eu quero, querido, que você agora observe uma coisa que nós chamamos de a lei da retribuição. Está no livro de Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 35. O Senhor Jesus falando. Olha o que ele diz: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Isso é difícil, hein? E será grande o vosso galardão. Lembra que eu falei no princípio? Você já recebeu o galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Olha a consequência. E será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. E o que o Senhor Jesus nos ensina: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ok? Aí vem a lei da retribuição. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Aí ele diz assim: boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, também vos medirão a vós. Queridos, a lei da retribuição, a lei da recompensa de Deus é esta: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, o Senhor nos ensina a amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo, e tudo quanto nós fizermos, Ele nos retribuirá de uma maneira muito, muito, muito maior. Esta é a lei da retribuição que o Senhor fala e Ele nos ensina. Então, queridos, esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Você aprendeu que nós lemos um versículo, aí quando nós mergulhamos na profundidade das riquezas, da sabedoria e do entendimento de Deus,
o que acontece? Vamos a um outro versículo que complementa aquele, acrescenta algo. E no estudo nós vamos a um terceiro versículo que acrescenta mais e mais e mais. Então nós saímos de um versículo, amarás ao Senhor teu Deus. Aprendemos o primeiro mandamento, depois nos ensina o segundo, que é amar ao próximo. Depois nos ensina a amarmos os nossos inimigos. Depois nos ensina que não é olho por olho, dente por dente. E nos mostra a consequência daquilo. O Senhor fala, sede perfeitos. A consequência daquilo, sereis filho do Altíssimo. Recebereis em porção dobrada, sacudida, recalcada, transbordante. Deu para entender, queridos? Então, estudar a palavra, mergulhar na palavra é maravilhoso. Porque Deus fala conosco. Basta buscarmos, basta nos colocarmos na sua presença e estudarmos esta palavra que é maravilhosa, porque é a palavra que Deus dá para os seus filhos. Essa é a palavra de hoje aos nossos corações, vinda do Senhor nosso Deus, para que aprendamos e tenhamos sede da palavra de Deus, porque está escrito, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Esta palavra, a palavra de Deus. Amado, Deus te abençoe. Fique na graça e fique na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.